Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e se você quer levar os seus anúncios para o próximo nível, você está no lugar certo. Hoje eu vou iniciar uma nova série aqui com você com um assunto extremamente importante e divertido também. Eu vou falar sobre Performance 5, uma atualização da Meta nas melhores práticas em termos de estratégias. Quais são as estratégias recomendadas pela Meta? Não simplesmente de algo da ferramenta, por exemplo, como fazer segmentação, como fazer, sei lá, estratégia de lance, mas quais estratégias de uma forma geral a Meta recomenda para este momento. A Meta já faz isso há alguns anos, isso é importante porque dá um direcionamento dos rumos da ferramenta de uma forma geral, do ponto de vista da Meta, né? Isso que é o mais importante. Então, assim, por mais que a gente tenha a experiência do dia a dia, a experiência prática, a ferramenta tem um conjunto de regras que ela funciona com base nessas regras. Por isso que eu insisto tanto em saber mais sobre a ferramenta, em se aprofundar na ferramenta, em conhecer alguns detalhes, porque conforme você vai aprendendo mais sobre a ferramenta, você sabe o que ela está avaliando e você consegue extrair uma performance superior. Eu acho que é bem claro para entender isso, né? Eu sei que tem a linha que talvez goste muito da experiência só do dia a dia, só prática, mas a experiência prática ela só te leva até um certo ponto. Se você vai escalar, se você vai ensinar algo para alguém, ou se você quer replicar uma estratégia, que eu acho que é onde está o verdadeiro valor de você se aprofundar nesse mercado, né? Eu consigo entender algo, por que eu estou fazendo isso, eu consigo replicar isso depois. Muitos profissionais hoje, eles trabalham de forma totalmente intuitiva. E eu não gosto, porque a sua intuição ela é importante, você tem que seguir sua intuição, claro, mas saber como a ferramenta funciona é essencial, é que nem você ir jogar uma partida de basquete e você não sabe as regras, entendeu? Quais são as regras? Se você olhar de fora, você fala, ah, beleza, bola tem que entrar dentro daquela cesta ali. Ok, mas quais são as regras? Né? Imagina que você não sabe as regras e vai ficar parado embaixo do garrafão o tempo todo ali e sabe que, né? E você não vai conseguir fazer isso, porque essa é uma violação, né? Então, você não vai conseguir fazer isso. Então, a mesma coisa a pessoa que fica usando copies agressivas, textos agressivos de venda, né? E não entende que isso vai deixar a conta com uma qualidade baixa do ponto de vista da meta. Isso tá na documentação da meta, né? Então, é importante entender isso e essas estratégias dão uma visão. Então, eu vou tratar isso como uma série, tá? Eu acho que é legal, porque não dá para falar correndo sobre isso, então eu vou falar devagar sobre cada um desses pontos, porque eles são importantes. Primeiro, antes de existir o... Nossa, bati um negócio aqui. Antes de existir o Performance 5, a Meta tinha um outro nome, que era o Power 5. Esse é um nome antigo, tá? Então, o Power 5, ele continha ali, eram 5 estratégias, como você deve imaginar pelo nome. E as estratégias eram anúncios dinâmicos, Advanced Matching, que é atribuição automática nesse caso, que é quando você faz, por exemplo, isso pode ser aplicado em alguns lugares. Por exemplo, quando você faz o upload de uma lista para a Meta, com e-mail, nome, e ela vai fazer um match com os usuários, a correspondência com os usuários que ela tem na plataforma, para criar uma audiência. Essa é uma forma de você trabalhar. Outra forma de trabalhar com essa correspondência avançada é quando você tem um formulário no seu site. Então, às vezes você tem um formulário no seu site, a pessoa deixa informação ali, e às vezes, olha só essa situação, que é bem interessante dessa correspondência. Imagina que você está coletando um lead, mas a pessoa está no Facebook com a conta dela pessoal, então ela fica logada com a conta pessoal, mas quando ela for preencher o e-mail, ela vai usar o e-mail do trabalho. Então, o Facebook ele tem condições, a Meta, através do Pixel, tem condições de fazer essa correspondência. Entender que, este usuário, então, ele, ao preencher no formulário, ele usou esse outro e-mail. Então, a Meta pode criar um perfil mais rico do usuário, inclusive com múltiplos e-mails, né? Então, essa correspondência acaba tendo um papel muito importante e isso, no caso do site, é absorvido através do Pixel. É uma das funções do Pixel, tá? Aqui tem simplificação da conta, em terceiro lugar, que é algo que... Bom, é para comprovar que mesmo antes do iOS 14, estrutura simplificada era já algo essencial. E é importante ver um detalhe aqui. Guarda que a simplificação aqui é a nível de conta, porque isso é importante para o que eu vou falar depois, tá? O quarto item seria a utilização do antigo CBO, que agora se chama Orçamento Advantage, mas as pessoas continuam chamando de CBO. Então, né, você basicamente deixar terceirizar
a gestão da verba para meta quando você tem vários conjuntos de anúncio, né? Então, tem uma estrutura de campanha, eu tenho um conjunto de anúncio, eu terceirizo para meta entender qual desses conjuntos vai trazer para mim, vai trazer a melhor performance em um determinado momento, tá? E depois, por último, aqui a recomendação é utilizar posicionamentos automáticos, tá? Então, esse era o antigo Power 5, tá? O que eles têm em comum aqui? O que eles têm em comum é que você utilizava aqui a inteligência da Meta para ajudar a gerenciar seus anúncios, mas de uma forma diferente do que é hoje. Então, tem os anúncios dinâmicos, que eu posso subir vários criativos, vários textos, e a Meta vai fazer a combinação ideal para mim. Eu tenho essa correspondência que usa a inteligência da Meta para encontrar audiência. Simplificação da conta tem um motivo muito especial para isso, para você não gerar complexidade excessiva para a meta e ela não conseguir desenrolar sua campanha, vamos dizer assim, porque ela está travada em uma estrutura super complexa, tá? Gestão automática do orçamento com o CBO e posicionamento automático. Tudo que é automático aqui envolve uma gestão do ponto de vista da meta. Então, você vê que esse conjunto de estratégias recomendadas da meta já direcionava para, olha, vamos utilizar os recursos de inteligência da Meta para otimizar suas campanhas? É sobre isso aqui. Esse assunto é o tópico, tá? Então, isso ficou durante um tempo, mas depois do iOS 14, a Meta atualizou esse Power 5 para o Performance 5. E ela divulgou bastante, inclusive, né? Muda um pouco algumas coisas aqui, né? Que são importantes, tá? E eu vou comentar. E essa ainda não é a versão final, tá? Mas é importante a gente passar por essa progressão. O Performance 5 é que ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, né? Primeiro, ele tem a API de conversão, que é algo que entrou depois. Quando o Power 5 foi criado, não existia a API de conversão na Meta, né? A API de conversão é relativamente nova. Aí você tem conjuntos de anúncios simplificados. Percebe que ele mudou de simplificação da conta para simplificação do conjunto de anúncios. Então, não é ter uma estrutura gigante de conjunto de anúncios com muitos criativos, etc. Mas eu posso ter uma estrutura um pouco diferente de campanha nesse cenário aqui, porque é importante simplificar o conjunto de anúncio, tá? E, na verdade, na prática, nem bem assim, mas depois eu vou expandir isso lá no final, tá? Segura aí comigo, né? Tem o terceiro item depois, que é a segmentação ampla, tá? Na segmentação ampla, eu passo a depender menos de detalhes dos interesses, porque até antes do iOS 14, dominou muito na meta toda a questão do micro-targeting, tinha um grau de precisão muito grande. Isso depois de 2012, da campanha do Obama, ainda ficou super famoso, foi abusado em diversas eleições, em diversos lugares do mundo. Algumas empresas aproveitaram isso para crescer muito, mas o micro-targeting da Meta, onde eu pego um grupo pequeno, eu tenho um grau de precisão com aquele comportamento, era extremamente preciso antes. Depois o iOS mudou. E aí o que acontece? Hoje esse causa é um dos maiores causadores de confusão para profissionais que são mais antigos, tá? Quem tem mais experiência, especialmente quem é mais avançado, eles continuam fazendo estrutura de campanha antiga, com 1 milhão de criativos, com 1 milhão de interesses, vai testar um monte de interesse. Gente, assim, é um absurdo isso. Sabe por quê? O interesse, do jeito que ele funcionava antes, ele não existe mais. Ele não existe. Não existe isso, porque se a meta chegar e ela esbarrar num ponto do seu interesse que não tem a audiência que ela precisa, ela vai expandir automaticamente o seu interesse. Então, o grau de controle que você acha que tem do interesse, você não tem. Então, ainda é útil? É útil sim, serve de base, dá para pautar algumas coisas, mas confiabilidade em termos de saber que esse interesse sempre vai trazer bons resultados, olha, isso simplesmente não existe mais. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Só que não é uma questão de controle do interesse mais, né? Por que aconteceu isso? Né? Por conta da perda de sinais do iOS 14. Então isso mudou. A forma como a Meta trabalha, ela procura clusters dentro da sua segmentação e se você travar muito a abrangência dela, talvez ela não consiga encontrar a audiência, que é a audiência que vai ter o melhor resultado para o objetivo de negócio que você escolheu, né? Então a importância de estar tudo alinhado, criativo, o objetivo de negócio, né? Porque sempre o interesse da Meta é alinhar um bom anúncio que vai servir para você ter o seu objetivo de negócio e também vai servir como experiência positiva para o usuário, tá? Depois tem uma outra questão que é vídeos amigáveis a dispositivos móveis ou vídeos na vertical nesse caso, né? Durante muitos anos, os vídeos na horizontal, eles reinaram absolutos e depois teve uma migração para o formato quadrado. O quadrado, ele era um coringa, assim, muito utilizado.
Até hoje tem um volume bem interessante de vídeos quadrados postados na plataforma, mas conforme as pessoas foram usando mais e mais celular e mais tempo em dispositivos móveis, o formato vertical tomou conta aqui, né? Algumas pessoas traduziram isso como UGC, tá? Eu discordo um pouco dessa abordagem. A Meta não tratou exatamente nesses termos, apesar de ter citado isso algumas vezes. Por isso a gente teve um boom de anúncios com UGC, que, se por acaso você não sabe a definição, é conteúdo gerado pelo usuário, né? User Generated Content. E, enfim, né? Anúncios que tem uma preocupação adicional no criativo para que a pessoa consuma no celular. Isso impacta em tudo. Impacta no tamanho do anúncio, impacta em você chamar a atenção da pessoa muito mais rápido. Tem várias implicações quando você vai otimizar especificamente para dispositivos móveis, tá? A última fase aqui no Performance 5 é testar os anúncios, né? Então, essa era a estrutura, só para relembrar aqui o que eu falei: API de conversão, conjuntos de anúncios simplificados, segmentação ampla, criativos que têm vídeos otimizados para dispositivos móveis e teste de anúncios, tá? Esses eram os 5 elementos. E isso foi logo depois do iOS 14. Agora a Meta lançou uma atualização faz pouco tempo, acho que junho de 2023. Não é uma coisa assim antiga, né? Então teve essa atualização. E nessa atualização tem alguns elementos e eu quero passar cada um deles com você aqui, tá? Porque é isso que vai contar daqui para frente. E não se preocupa, tá? De decorar e etc. Eu vou trabalhar cada um desses pilares nos próximos episódios daqui para frente, tá bom? Primeiro é a volta da simplificação da conta. Percebe que a gente tinha conta no Power 5, conjunto de anúncio no Performance 5 e agora nessa atualização volta a simplificação da conta. Estruturas simplificadas, elas são padrão hoje. Se você abre o seu gerenciador, ele está uma zona, tem 1 milhão de campanhas, tem 1 milhão de criativos, eu já vou te falar de cara, tem algo errado, sua estratégia precisa ser revista. Exceção, você está tendo muito resultado e você está feliz com o seu resultado. Agora, se você está infeliz com o seu resultado, você está abrindo o seu gerenciador e não tem uma performance legal, bom, esse é um primeiro ponto que você deveria começar a trabalhar, que é a simplificação da sua conta. É algo que na mentoria do Ads Avançado toda semana tem algo desse tipo, tá? Então esse é o primeiro ponto da atualização do Performance 5 e volta da simplificação da conta. Número 2 aqui, a gente tem automação. Automação. É novo, porque a forma que a Meta automatiza hoje é diferente, mas tem aquele toquezinho daquelas automações do Performance 5, lembra? De CBO, de você usar o anúncio dinâmico, de você usar o Advanced Matching. Tem um quê de Power 5 aqui. Mas, na verdade, o que a Meta está direcionando é para todos os recursos Advantage. Eu colocaria, inclusive, aqui inteligência artificial, tá? Automação com IA, com inteligência artificial, porque o Advantage, a série Advantage da Meta, ela é sobre isso. Ela é focada no uso da inteligência artificial, sim, para automatizar tarefas e tentar trazer o melhor resultado para você. Mas o aspecto inteligência artificial aqui é difícil a gente excluir ele de alguma forma, tá? E tem um ponto importante que é a Meta. Essa plataforma da Advantage, que faz os anúncios, que cuida dos anúncios Advantage, essa plataforma é uma plataforma nova da Meta, tá? Eu não sei se você tem ciência disso, mas essa é uma plataforma nova. Por isso que eu achei que a Meta poderia ter colocado até inteligência artificial aqui. Mas enfim, né? Acho que do ponto de vista do público final, o que ele vai usar é automação, então faz sentido, tá? E não se preocupa que, de novo, eu vou trabalhar isso com detalhes depois, tá? Depois tem uma mudança aqui, o número 3 é diferenciação de criativo. Percebe que a gente saiu de diversificação antes para diferenciação. É muito significativa essa mudança, apesar do nome ser assim, super sutil. São coisas totalmente diferentes, tá? E eu vou trabalhar isso. Basicamente, você não quer fazer aquelas variações mínimas num criativo. Então, imagina que você tem um criativo e você faz assim, vamos mudar uma fontezinha, vamos mudar uma pequena cor do botão aqui. Não é mais esse o foco agora. O foco é você realmente criar, por exemplo, você tem um criativo branco, vou criar um preto, entendeu? Tem um azul, vou criar um amarelo. É nesse sentido, mas eu vou explorar isso mais a fundo e por que isso é essencial hoje em dia também, tá? Depois você tem qualidade dos dados, percebe que não é API de conversão, é qualidade dos dados. Então, voltando aqui, ó, só para relembrar. Então, primeiro, simplificação da conta,
automação, diferenciação de criativo, e aqui eu tenho qualidade dos lados, dos lados, qualidade dos dados, tá? É importante além da API, porque aqui a gente começa a entrar em estratégias de dados primários, estratégias de dados secundários. Primários, os dados que você tem. Secundários, quando você usa os dados primários do ponto de vista da meta. Eu sei, um pouquinho confuso, mas a hora que eu puder falar sobre isso mais a fundo vai ficar super claro, porque assim, é confuso, mas é simples uma vez que você entende o conceito. É bem simples mesmo, tá? Aliás, é tudo muito simples na verdade. O problema é que às vezes a meta esconde muita coisa em conceitos que estão um pouco mais elaborados, mas no geral é simples e tem ficado cada vez mais simples, tá? Mas eu achei muito significativo eles colocarem qualidade dos lados. Não acredito nisso. A qualidade dos dados, né? Porque mostra a importância dessa questão de aquisição dos dados e mostra o rumo que a meta está seguindo com relação a dados primários também, né? Esse vai ser um assunto bem legal de trabalhar. Depois, por último, aqui em quinto lugar, a gente tem a validação dos resultados, que isso é mais do que um simples teste AB. Não é só um simples teste, eu preciso realmente validar os resultados, isso entre estruturas de teste que são diferentes do que a gente tinha antes. Então, por que eu vou fazer uma série sobre isso? Porque quando você olha por cima, você pode interpretar essas coisas da meta de diversas maneiras diferentes. E eu não queria dar muita margem assim para viagens, eu queria ampliar isso para você poder ter um guia mais prático, assim, tipo, olha, não, beleza, pelo menos eu sei para onde eu vou, eu sei mais ou menos o que fazer, e eu tô considerando seriamente um workshop prático de Performance 5, tá? É algo que eu tô pensando aqui, provavelmente vai acontecer, provavelmente eu vou fazer. Mas antes disso, eu vou fazer toda essa série te falando um pouco mais sobre esses pontos que são super importantes. Então é isso. Queria dar esse overview, falar dessa atualização, porque acho essencial e vai te ajudar a desenvolver melhor suas estratégias e também, de quebra ali, entender como a ferramenta está pensando os próximos anos. Essas atualizações, elas são importantes, dão uma visão muito particular da ferramenta. E é isso, vou te convidar, como sempre, para conhecer os meus workshops e treinamento Ads avançado ali no shop.estevãosoares.com. Ali tem workshops que eu tenho que são curtos, rápidos, também tem o treinamento Ads avançado. E se você está ouvindo o podcast ou assistindo o podcast e quer receber também texto, eu faço sempre a newsletter, que é de segunda a sexta. Então, o jeito que eu trabalho, eu faço assim, eu faço a newsletter. E aí eu gravo o episódio do podcast em cima da newsletter. Então, às vezes você quer receber por texto, ou não vai ter tempo de assistir um vídeo no YouTube, ou ouvir o áudio, alguma coisa assim, que é um texto rápido, a newsletter eu recomendo demais pra você. Eu vou deixar o link na descrição também, beleza? Mas é isso, espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, e a gente se fala amanhã. Um grande abraço pra você.